Olá a todos! Hoje será o nosso primeiro programa. Como eu disse, o objetivo desse canal é discutir 3 assuntos: filosofia, geopolítica e tradição. Começaremos com filosofia. Nesse programa eu quero apresentar inicialmente uma definição de filosofia, que, como nós sabemos, definir um campo de conhecimento é algo extremamente complicado. Portanto, a minha definição será apenas introdutória, com o objetivo de colocar o assunto em discussão. Não pretende ser uma definição definitiva de filosofia, até porque provavelmente uma definição definitiva não existe, e cada filósofo que trata o assunto o tratará ou sob uma perspectiva pessoal ou sob a perspectiva da escola a qual pertence. Na minha definição, não exatamente minha, mas angariada pelos estudos que faço e que fiz durante todo esse tempo que eu me dedico à filosofia, a filosofia é o estudo aprofundado dos conceitos, feito por um método que envolve 3 características: paciência, profundidade ou radicalidade, que são a mesma coisa, e perennialidade, ou seja, os conceitos, os problemas, os argumentos da filosofia são encarados não como uma fotografia do tempo, mas como algo que vai percorrendo o tempo, se aprimorando à medida que é trabalhado por mais e mais filósofos. Essa definição envolve, portanto, esses 3 conceitos metodológicos: paciência, ou seja, não dá para encarar a filosofia como algo do corre-corre cotidiano. É preciso parar para pensar. É preciso parar, não ter pressa, observar o problema, observar o conceito, verificar como ele é utilizado de maneira, às vezes, até morosa. Não há por que ter pressa em filosofia. Uma característica fundamental é a paciência. Profundidade ou radicalidade querem dizer o seguinte: você não pode ficar na questão superficial relativa ao conceito ou problema que você trabalha. Você precisa ir a fundo, perceber todas as nuances, perceber quais são as questões implicadas em relação ao conceito. Não dá para, em filosofia, você ficar exclusivamente na superficialidade. É preciso buscar todos os sentidos, todas as razões, e cada vez mais fundo, chegando até a raiz ou o radical do problema. É nisso que consiste a radicalidade. A questão é perene, como eu falei antes, porque um problema filosófico ele não é uma questão no tempo especificamente. Geralmente os problemas filosóficos são problemas extratemporais que se aplicam a qualquer período da vida, podendo ser aplicado a uma questão cotidiana. Podendo ser aplicado, mas não necessariamente sendo aplicado. Filosofia é algo que você pode fazer no quarto dos fundos da sua casa, sem contato nenhum com as outras pessoas, utilizando exclusivamente a sua capacidade de raciocinar. É claro que os problemas filosóficos envolvem as nossas experiências cotidianas, a nossa intuição sobre a vida, mas essa intuição sobre a vida ela pode ser obtida também lá no seu quartinho com a leitura de livros fundamentais e etc. É melhor que você tenha as experiências do cotidiano, e filosofia é um produto da experiência. Se vocês observarem na história, e a gente falará sobre história em programas posteriores, os filósofos produziram as suas melhores filosofias, talvez excetuando no caso da lógica, já com uma boa idade, uma boa experiência de vida, uma boa experiência de mundo, com experiência de sala de aula, dando aulas e etc. Então experiência também é um fator que conta, mas essa experiência pode ser adquirida através da experiência dos demais filósofos. Então o instrumento fundamental do filósofo é, além dos problemas e dos conceitos, aquilo que os outros filósofos pensaram acerca dos problemas e dos conceitos. A filosofia, ela não visa exclusivamente solucionar problemas, ela pode visar também elaborar de maneira mais refinada certos problemas. Então, os instrumentos do filósofo são os problemas, os argumentos e as teorias. Diante de um problema, o filósofo elabora uma teoria
E em relação a essa teoria, ele elabora todo um conjunto de argumentos favoráveis e desfavoráveis, a fim de, acompanhando o argumento, buscar a verdade. O objetivo fundamental da filosofia é a verdade. Nós não vamos discutir por enquanto o que é verdade. Há toda uma discussão sobre isso em filosofia. Nós discutiremos isso mais à frente. Mas vamos entender esses três instrumentos de que o filósofo se utiliza. Os problemas são de dois tipos. Ou aqueles problemas que nós encontramos na nossa vida cotidiana. A gente começa a filosofar quando se pergunta o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui e não em outro lugar, por que existe isso tudo e não nada, que é uma pergunta consagrada da filosofia, né? Ou então aqueles problemas que já estão consagrados na filosofia, problemas acerca do conhecimento, que você encontra em Descartes, Hume, Kant e outros filósofos, problemas acerca do ser e da existência, que são problemas desde os primórdios da filosofia, lá com os filósofos físicos, que queriam saber de que todas as coisas são feitas. Nós discutiremos esse conjunto de questões na medida dos programas. Cada programa vai procurar discutir um problema, mas é preciso que nós compreendamos isso, o problema, como um instrumento do filósofo. Então a primeira coisa que o filósofo precisa é ter um problema nas mãos. Você não tem como filosofar a partir de nada. Tendo um problema nas mãos, o segundo instrumento de que o filósofo se utiliza é a teoria. Por teoria, nós vamos entender o seguinte: qualquer discurso elaborado acerca do mundo que tenha coerência interna, mesmo que esse discurso seja uma única frase. Por exemplo, para o problema o que é o conhecimento, nós podemos dizer que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Essa frase, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, é uma teoria que merece, que precisa de uma série de argumentos em sua defesa. Se vocês resolverem ler algum livro de filosofia, vocês vão perceber que existem anos de argumentos sendo oferecidos em defesa ou em contrário a essa teoria do conhecimento como crença verdadeira e justificada. Os argumentos são o principal instrumento do filósofo. Você tem dois instrumentos importantes nos problemas e nas teorias, mas o fundamental em termos filosóficos é a construção racional em defesa das teorias que solucionam os problemas. Nós discutiremos argumentos em vários dos nossos programas daqui em diante. Os argumentos são o problema fundamental de toda uma disciplina da filosofia que se chama lógica. Será um assunto que nós abordaremos. Então, fazendo só uma revisão rápida, filosofia é estudar os conceitos ou problemas de maneira profunda ou radical, paciente e perene, não achando, pois, que a solução de um problema filosófico é fácil, ou que um problema filosófico implique necessariamente numa solução definitiva. O que pode ocorrer é que cada solução apresentada, ainda que parcial, nos aproxime de algo maior, mais bem definido, uma teoria mais refinada e assim por diante. Os instrumentos o filósofo se utiliza para tratar das suas questões são os problemas, ou seja, levantar questões acerca dos conceitos e da sua utilização, seja pela ciência ou por qualquer outra área da vida, envolvendo inclusive as questões teológicas, tá? E desenvolver teorias e argumentos em defesa dessas teorias. Filosofia pode se fazer ou a partir das suas disciplinas básicas, como metafísica, epistemologia e lógica, ou utilizando essas disciplinas básicas para estudar problemas de outras áreas. Então você pode ter, por exemplo, uma filosofia da biologia que se preocupe em responder uma questão fundamental, o que é vida. Por hoje é só, obrigado a todos e até a próxima.